Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida das intercessoras e dos mantenedores desse ministério e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma graça que o Senhor nos dá de estudar a palavra dele. Hoje nós iniciamos mais um capítulo de Números 23, e vamos estudar do versículo 1 ao 5, em nome do Senhor Jesus. Esse estudo está tremendo. Nós vamos falar sobre perseverança. Como é bom ser perseverante. Nas nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você. E não perca o estudo, porque hoje nós vamos ver um traço da personalidade de Balaão, do caráter dele, que não é de todo ruim. Tá bom? Ele não tinha só coisa ruim não, gente. Tinha uma coisinha boa nele aí. Tá bom? Então não perca esse estudo em nome do Senhor Jesus. E depois no finalzinho a gente sempre vem com uma oração pedindo santificação e quebrando fortalezas em nome do Senhor Jesus. Bem, então repare que aqui no início do capítulo 23, ele começa com Balaão reunido ali, né, nas alturas da divindade, ou seja, no monte destinado para o ídolo que eles tinham, que era Baal, tá? Baal Peor. Então Balaão disse a Balaque que era para ele construir ali 7 altares, e ali seria oferecido um touro e um carneiro em cada um daqueles altares. E aí no versículo 3 diz que Balaão deixou Balaque ali perto das oferendas, ou seja, perto dos sacrifícios, e foi caminhar sozinho. Mas dizem que a intenção dele ao oferecer aqueles sacrifícios era que Deus viesse então falar com ele durante o dia, pois nós já vimos aqui que Deus só falava com Balaão durante a noite ou madrugada, né? E isso porque com Moisés, Deus falava a qualquer hora do dia ou da noite. A hora que Deus queria, Deus falava com Moisés. Moisés era diferente. Moisés era amigo, e com amigo não tem cerimônia, não é assim que a gente diz? Pois é, essa era a diferença do relacionamento que Deus tinha com Moisés e do relacionamento que Deus tinha com Balaão. E foi exatamente o que aconteceu, depois que Balaão ali construiu aqueles 7 altares ali para o Senhor e ofereceu um touro e um carneiro em cada um daqueles altares, né? Foi o que diz o versículo 4, porque Deus apareceu. Então, quando o texto da Torá diz que o Senhor apareceu para Balaão, então dizem que a palavra usada aqui do hebraico é vaiakar, que trata de uma expressão que significa casualidade, mas que também significa algo vergonhoso, pois é um termo usado também para impureza, aquela impureza que é causada pela emissão do sêmen, chamada de queri. É como se o texto estivesse querendo nos dizer, tá? É como se o texto da Torá estivesse querendo nos dizer que Deus apareceu para Balaão com relutância e com desprezo, pois ele nunca teria aparecido para ele por livre e espontânea vontade. Aí você vai me dizer, mas peraí, irmã, Deus foi obrigado a aparecer para Balaão? Sim, Deus foi obrigado a aparecer para ele por amor a Israel. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Balaão construiu aqueles 7 altares, na verdade, o que Balaão estava querendo dizer era o seguinte: Senhor, os patriarcas edificaram para o Senhor 7 altares diante do Senhor. Não edificou? Então eu preparei aqui 7 altares equivalentes
aos mesmos altares que Abraão construiu, tá? Aos mesmos altares que os patriarcas construiu, porque Abraão fez 4 altares para o Senhor, Isaque construiu 1 e Jacó construiu 2, entendeu? E Balaão ainda fez mais, porque quando ele ofereceu ali um touro e um carneiro, a intenção dele era de dizer para o Senhor: olha, Abraão ofereceu apenas um carneiro e olha que eu ainda estou oferecendo ao Senhor um touro. Então a intenção dele era dizer: eu estou sendo melhor ainda do que Abraão. Era como se ele estivesse dizendo para Deus: o Senhor não é justo, o Senhor não é bom, o Senhor não trata todo mundo igual, o Senhor não ama todo mundo. Então eu estou fazendo a mesma coisa. Por que o Senhor não vai aparecer para mim? Por quê? Porque comigo é só de madrugada. Ele estava forçando ao Senhor. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Por isso que a Torá deixou aqui bem claro para a gente que Deus foi forçado a aparecer para Balaão. Deus teve desprezo por aquela atitude dele? Teve, mas mesmo assim o Senhor veio. O Senhor veio, né? E no versículo 5 nós vemos que o Senhor colocou palavras na boca de Balaão e pediu que ele voltasse a Balaque, né? Com as seguintes palavras, que será o assunto do nosso estudo de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tá bom? Mas hoje eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Então nós vemos aqui que Balaão, além de tudo aquilo que ele já era, né? Ele ainda era um homem presunçoso. Aqui nós vemos que ele era muito presunçoso, né? Porque quando ele menciona o fato de ter oferecido um touro e um carneiro, ali ele estava pela tradição se dizendo, se colocando diante de Deus como um homem que estava acima de Abraão, que foi chamado de amigo de Deus, né? Que foi o primeiro, que é o primeiro dos patriarcas. Então ele estava se colocando: olha, eu sou melhor do que ele, tá? Não tem diferença nenhuma, eu sou até melhor. Entendeu? Uma coisinha de nada que ele fez, ele estava assim, por causa de um tourinho a mais, ele se pôs ser melhor do que Abraão. Abraão tinha uma história com o Senhor, uma vida de entrega, uma vida de relacionamento. Mas ele ofereceu um tourinho a mais e se achou mais importante do que Abraão. Não tem pessoas que são assim, né? Eles fazem uma coisinha e já se consideram muito importantes. Muito importantes. São pessoas presunçosas, pessoas vaidosas demais, não é? Muito vaidosas. Mas veja que Balaão também tinha um outro traço no seu caráter, que sendo visto por um certo lado, não é de todo ruim. Pois veja que Balaão era um homem insistente, tá? Um homem perseverante, um homem inoportuno, um homem teimoso, um homem obstinado em conseguir realmente o que ele queria. E de tudo, minha irmã e meu irmão, essa característica não é ruim. Até porque quando você quer coisas boas, essa característica não é ruim. Ela é ruim quando você quer coisas ruins, quando você é obstinado em conseguir coisas ruins, em seguir pelo caminho da destruição, em persistir num caminho que vai te levar à morte. Aí sim, aí é ruim, que foi o caso de Balaão. Mas essas características, quando ela quer te levar para o bem, são ótimas. É muito bom ser persistente. Uma pessoa persistente consegue formar numa faculdade. Ela entra, faz um curso lá, quantos anos? 5 anos, ela consegue levar aquele estudo até o fim. A pessoa que não é persistente, ela não consegue. No 2º ano, ela já desiste. Entendeu? Desiste. Na primeira dificuldade, ela pula fora. Então, tem características que são boas. Boas depende do caminho que você toma. E a persistência é um caminho bom, é uma atitude boa, é uma característica boa. Talvez a única que Balaão tinha que era boa. Só acontece que ele tomou o caminho do mal.
E veja que Balaão sabia muito bem que Deus não tinha o costume de falar com ele durante o dia. Porém, ele foi ali e ele preparou aqueles 7 altares, que eram equivalentes aos altares dos patriarcas, e ofereceu os mesmos sacrifícios que era costume dos patriarcas. E ofereceu até um touro a mais, né? O touro, né? Que era algo a mais. E a Torá nos diz que Deus apareceu para ele mesmo sem vontade, porque pela palavra aqui, pelos estudiosos, pelo relato que traz os estudiosos do hebraico, nós vemos que Deus apareceu sem nenhuma vontade. Que Deus apareceu com nojo de tudo aquilo que ele estava fazendo, mas mesmo assim o Senhor apareceu para ele. Era como se Deus fosse igual eu e você e dissesse assim, mas que cara chato, que cara insistente. Eu já falei que eu não vou, que eu só vou naquele horário, mas eu vou lá ver o que esse chato quer. Você não já disse isso alguma vez, minha irmã, para alguma pessoa? Você já não disse isso, meu irmão, a respeito de alguma pessoa? Se você nunca disse, aleluia, mas eu já disse. Que pessoa chata, eu detesto que insiste comigo. Mas eu vou assim mesmo. Pelo menos eu fico livre dessa pessoa logo. Não é? E foi isso que aconteceu aqui. Embora Deus não considera ninguém uma pessoa nojenta, chata, mas o Senhor veio. O Senhor veio. Nós, às vezes, xingamos a pessoa por causa da atitude dela. O Senhor não. O Senhor é aquele que separa muito bem as nossas atitudes de nós. O pecado do pecador. Deus continua amando o pecador e abomina o pecado. Nós não. Nós, muitas vezes, por causa do pecado, nós passamos a ter raiva, antipatia do pecador. E é isso que nós temos que vigiar, minha irmã e meu irmão. Porque senão, quando nós assustamos, nós estamos com o nosso coração cheio de ódio. Ai, irmã, não, que palavra forte. Forte é mesmo. O sentimento é fortíssimo. Muito forte. E mais forte do que ele tem que ser o amor. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para colocar amor no nosso coração o tempo inteiro. Amém? Porque o Espírito Santo já está conosco. Então, nosso coração tem que ser cheio de amor. Cheio. Então veja que o Senhor apareceu para ele exatamente como aquele juiz ali, daquela parábola que Jesus conta, o juiz iníquo, né? Que ele apareceu lá no Evangelho de Lucas, que Jesus conta, do 18, do 1 ao 8, que ele apareceu para aquela viúva insistente, pois ela ficou ali todos os dias diante daquele juiz, que nem temia a Deus, pedindo todos os dias para que ele julgasse a sua causa. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas que depois ele veio e atendeu. Então aqui na parábola, Jesus estava nos ensinando que devemos orar sempre sem desfalecer, ou seja, sendo insistente na oração, tá? É lutar contra a esperança até ver Deus realmente aparecer. E foi exatamente isso que Balaão fez. E depois ele foi o quê? Ele foi aguardar com paciência. Foi isso que ele fez quando ele saiu sozinho para caminhar. Ele lutou contra a esperança, ele sabia que Deus não falaria com ele, que Deus não tinha um hábito de falar com ele, mas ele falou, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou ser insistente, eu vou ser obstinado, eu vou me comportar da mesma maneira, eu quero ver, vamos ver. E aí ele saiu para caminhar, aguardou a resposta de Deus. Então, minha irmã e meu irmão, você não é um Balaão. Você é o filho amado do Senhor. Você, minha irmã, você é a filha amada do Senhor. Então não desista, não desista, não desista. Você precisa ver Deus aparecer na sua situação. Você precisa ouvir uma resposta de Deus. Você precisa ter uma posição do Senhor. Você precisa receber um sobrenatural de Deus nessa situação em que você está vivendo. Mas para isso você tem que ser insistente. É insistente mesmo. É orar com constância, com insistência. Com insistência. Eu costumo dizer que tem orações que eu faço que parece reza.
Porque todos os dias eu estou orando a mesma coisa. Se você olhar as orações que a minha irmã querida Maristela Miranda faz todos os dias à noite, são as mesmas orações. Muda-se uma palavra ou outra, porque nós estamos pedindo com constância as mesmas coisas. E aí eu repito à noite ali em concordância com ela as mesmas coisas, Senhor. E quando nós temos uma vitória, a gente coloca no nosso grupo ali, agradece ao Senhor, coloca no caderno, coloca lá em vermelho no caderno a data que o Senhor respondeu e ficamos numa felicidade enorme. Porque estamos orando com constância, sendo insistente, até ver Deus responder. Agora, um dia você pede uma coisa, no outro dia você pede outra. Ai, que self-service é esse? Você não sabe o que você quer comer? Tá parecendo uma pessoa que entra no restaurante self-service, olha assim, fala um sapo, põe uma coisa aqui, põe uma coisa ali, daí a pouco tá colocando doce no mesmo prato de salgado, não sabe o que quer comer. Aí bate o olho naquela comida gostosa assim, fala assim, eu vou comer um franguinho com quiabo, ô delícia. Aí de repente mais na frente assim, ela vê um peixinho frito, fala, opa, não, pôs peixinho frito aqui, aí põe um peixinho frito no prato também, depois bate o olho na feijoada, não, pensando bem, eu vou comer essa feijoada também. Quando assusta, tem um tanto de coisa ali no prato que não vai caber, que não vai dar, sabe, que não vai fazer uma boa digestão, não vai. Então, às vezes, diante de Deus, a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa. Muda, tá mudando o tempo todo. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, que sejamos mais constantes na nossa oração. Entendeu? Então, vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo e te agradeço, Pai querido, por todas as orações que o Senhor tem respondido, meu Pai querido, por meio desse ministério, por meio das orações que são feitas aqui nesse ministério. Eu te agradeço pela vida das intercessoras desse ministério, te agradeço pela vida da nossa irmã Maristela Miranda, que tem todos os dias ali, todos os dias sem cessar, Pai. Com exceção do sábado, que é o nosso dia do descanso, Pai querido, que essas orações não vão ao ar, ela tem colocado ali todas as petições dos meus irmãos. Eu te agradeço pela minha vida, Pai, que todos os dias, Pai, tem me disponibilizado em trazer esses estudos e essas orações, pedindo por santificação, não somente da minha vida, da vida das nossas famílias, Pai, da vida de todos os irmãos que estão aqui. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Te agradeço, Pai querido, porque sem fé nós não podemos alcançar nada do Senhor. Então te agradeço, Pai, porque todos os dias o Senhor tem aumentado a nossa fé pelo conhecimento da Tua palavra, Pai. Pelo conhecimento da Tua palavra. Pai querido, nos abençoa e nos ensina a orar com constância, Pai, com constância, e aguardar a resposta do Senhor. Balaão era um homem mau, um homem perverso, um homem que não tinha intimidade com o Senhor, não tinha. Pelo contrário, é o Senhor que resolveu se relacionar com ele para que as nações não tivessem como depois de desculpa para dizer que o Senhor amou mais Israel do que a eles. Então o Senhor resolveu se relacionar com Balaão, entregar Balaão para eles como profeta. E ele insistiu ali com o Senhor, e o Senhor veio e falou com ele durante o dia, Pai. Durante o dia. No momento que ele queria. Agora imagine nós, Pai, que somos povo do Senhor, povo amado do Senhor. Imagine essas minhas irmãs que são filhas amadas do Senhor. Esses meus irmãos que são filhos amados do Senhor. Pai querido, Aretur serei amar, seride anáceres. Ló não valia nada pelo caráter dele, mas ele era precioso para Abraão. E o Senhor poupou a vida de Ló por amor a Abraão, por amor a Abraão. Então o mesmo Senhor tem feito com as nossas famílias, Pai. O mesmo o Senhor tem feito com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com os nossos idosos, com os homens da nossa casa, com as mulheres da nossa casa.
o mesmo o Senhor tem feito, Pai, por amor a nós. E essa tem que ser a nossa fé, Pai. Essa tem que ser a minha fé, essa tem que ser a fé dessa minha irmã que está me ouvindo. Essa tem que ser a fé desse meu irmão que está me ouvindo. Que por amor a nós, o Senhor está trabalhando o tempo todo em favor da nossa família. Assim como por amor a Israel, o Senhor respondeu Balaão ali no momento em que ele queria. E pela insistência dele, tu seria amar nas Nícias. Pai, nos ensina a ter esse coração constante, mas constante pelas coisas do bem, constante para permanecer no teu caminho, constante para permanecer fazendo a vontade do Senhor, constante em prosseguir no caminho do Senhor, na vontade do Senhor, prosseguir te conhecendo, Pai, buscando a tua palavra, orando, jejuando, Pai, se santificando. Que assim seja, Pai, comigo, com todos esses que estão me ouvindo, com todos esses que estão me seguindo. Que assim seja com toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Que seja quebrado toda a fortaleza de demônios que tentar nos tirar do caminho do Senhor. Que tentar tirar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos. Que seja quebrado, em nome do Senhor Jesus, todas essas fortalezas. Todas essas estacas que se levantam para cegar o nosso povo, impedindo eles de verem quem é o Senhor. Que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abre portas, Pai. Abre portas em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que estão desempregados, Pai. Para aqueles que precisam de cura, Pai. Para aqueles que precisam de libertação. Abre portas em nome do Senhor Jesus. Abre portas para essa mulher que precisa de viajar, Pai, que quer tanto viajar, Pai, e quer tanto, Senhor, morar em outro país. Abre portas para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sacia esse desejo da alma, Pai, esse desejo do coração. Tira essa tristeza, Pai. Abre portas para que essas pessoas alcancem a felicidade, Pai. Abre portas de casamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é só o Senhor. É só o Senhor, Pai. Essas pessoas estão te buscando e muitos já até desistiram de buscar porque não viram respostas. Não viram. O Senhor é poderoso para fazer, Deus. Tu és o Deus dos milagres. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço, Pai. Eu te peço como igreja. Que o Senhor venha abençoar, Pai, todos aqueles que são mantenedores desse ministério. Que o Senhor venha abençoar a minha vida. Que o Senhor venha abençoar, Pai, as intercessoras desse ministério. Que o Senhor venha abençoar todos que estão me seguindo, Pai. Todos os seguidores, com a bênção da prosperidade, com a bênção da cura, com a bênção da alegria, com a bênção da prosperidade, Pai. Abrindo as janelas do céu e derramando sobre nós bênçãos sem medidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, porque o Senhor é Deus, Pai. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.